Olá, povo de Deus! Estamos iniciando mais uma manhã com Deus, porque Ele é o nosso Deus e nós, o povo do seu pasto, o povo que Ele pastoreia e ovelhas de sua mão, o rebanho sob os cuidados de Deus. E é nesta expectativa de que Deus está cuidando de nós que nós iniciamos esta manhã com Deus. Nós vamos para a Arca da Aliança, que se encontra em Mateus, capítulo 10, o versículo de número 25. Diz assim: Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamar o Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Seja bem-vinda, Rita. Bom dia. Este texto pode ser um texto curioso para estar na Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança é o lugar onde Deus escolheu para habitar com o seu povo. E o seu povo está habitando em um mundo inóspito. O seu povo está habitando em um mundo aonde jaz o maligno. Jesus, falando sobre a característica de Satanás, ele diz que ele é o pai da mentira. E quando nós nos deparamos com esta passagem, basta ao discípulo ser como o seu mestre. O nosso mestre é Jesus. Ele é o modelo de Deus. Ele é o modelo do homem perfeito. Ele é a expressão exata de Deus. Jesus, ele é o verbo que se fez carne. É muito interessante esta visão do verbo encarnar, porque quando nós lemos a palavra de Deus, bom dia, Lídia, quando nós lemos a palavra de Deus, ela precisa ser encarnada em nós. Ela precisa se incorporar em nossa vida. Então, Mateus capítulo 10, o versículo 25, ele coloca que esta é a nossa meta. O servo deve ser igual ao seu senhor. Ele deve se espelhar no seu senhor. Ele deve se moldar no seu Senhor. Então nós precisamos, para que nós possamos nos modelar em Cristo, nós precisamos ter uma visão bem clara de quem Ele é, do que Ele fez, de como Ele agiu, de qual é a sua intenção. Isso significa meditar na palavra de Deus, significa extrair da palavra de Deus diretriz para a nossa vida. Então, quando nós colocamos de que Mateus 10, 25, basta aos discípulos ser como seu mestre e o seu servo como seu senhor, ele está apontando para essa diretriz existencial. Jesus é este modelo que nós temos. Só que, quando o apóstolo Paulo diz: todo aquele que quiser seguir a Cristo piamente padecerá perseguição. E aqui é uma coisa difícil da gente compreender. Como é que nós, seguindo o exemplo de amor, podemos, diante das pessoas, nos tornar inconvenientes? Isso é complicado entender. Como é que a gente, querendo servir a Deus, se torna para as pessoas que estão em nossa volta um empecilho para uma boa vida na terra? Acontece que nós na terra, a gente é como um peregrino. Jesus, ele esteve na terra como um peregrino.
ele caminhou com Deus, mas ele dizia: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes de vir para cá. Jesus, ele tinha clareza do que lhe esperava, ele tinha uma clara expectativa do que resultaria na morte da cruz. Ele dizia: se o grão de trigo não morrer, fica ele só, mas se ele morrer, ele dá vida a muitos. Sim, nós fugimos do padrão comum da terra. Quando nós olhamos para o padrão da terra, e às vezes a gente fica sem entender, por exemplo, os ídolos. As pessoas têm ídolos no esporte, elas têm ídolos no mundo artístico, elas têm ídolos no mundo empresarial. Por que existe essa gana de querer imitar o outro? Por que as pessoas elas querem ser como os famosos? Por que elas miram nos famosos para moldar a sua vida? É porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, se ele não tiver uma imagem, ele constrói uma. Ele precisa mirar nela. E aí nós nos lembramos de quando Jacó, intencionado em gerar ovelhas, segundo o padrão que ele desejava para enriquecer diante do seu sogro, ele colocava varas diante das ovelhas à beira da água. E quando elas iam beber água diante daquelas varas, elas geravam ovelha de acordo com a vara que estava diante delas. Nós também precisamos ter um referencial. Hoje está muito em voga ter um mentor. Nós precisamos ter um mentor. Mas o nosso mentor é Jesus Cristo. O nosso desejo deve ser o desejo de ser Jesus Cristo. Se alguém se coloca como mentor, ele tem que dizer: seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho ouvido em live entre cristãos a pessoa dizer assim: gente, eu não quero ser um modelo de nada. Ele diz assim: eu não quero ser um modelo de vida para vocês. Cada um tem que servir de modelo para si mesmo. Está errado. Paulo diz: sede meus imitadores. Eu quero ser um modelo, igual eu sou de Cristo. Se nós não temos essa condição de nos colocarmos como modelo, significa que nós não temos um modelo para seguir, que é replicável. Agora, se nós temos um modelo que é Jesus, este modelo se torna replicável. Então eu posso dizer: olha, me siga como eu sigo Jesus. E aquilo que não estiver no padrão de Jesus, eu sou repreensível. E se você me repreende por algo que não está adequado ao padrão, você está certo em me repreender, porque todos nós queremos aquele padrão. A única razão porque eu me torno um padrão é porque eu busco internalizar a palavra de Deus no meu cotidiano. Então eu posso dizer: olha, eu passei por isso e passei por aquilo, porque eu peguei a palavra e internalizei, e ela funciona. E se ela funciona para mim, ela funciona para você. Agora, quando nós assumimos esse papel de nos tornarmos um referencial, isso não significa que vamos ser benquisto no meio em que vivemos. Pelo contrário, é como está dito aqui: se chamaram Beelzebu dono da casa, muito mais os domésticos. Então nós temos que estar preparados para ser referencial, e mesmo sendo referencial, para sermos criticados, porque somos um referencial. Pai, nós glorificamos o teu nome, porque o Senhor é a nossa referência. Mas ter o Senhor como modelo não implica estar isento de crítica. Por isso o Senhor nos dá bom ânimo, para mesmo te seguindo, a gente suporta a crítica que nos é feita, para que nós possamos andar contigo. Nós oramos agradecidos,
Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos para o altar de ouro. O altar de ouro está no verso 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Se por um lado o discípulo deve ser igual ao mestre, por outro ele não deve ser superior ao mestre. Em que sentido o discípulo se torna superior ao mestre? Note uma coisa. O desejo do homem é fazer, o desejo do cristão é fazer a obra de Deus. Esse é o desejo dele. Só que existe hoje um movimento dentro da igreja e ela tem o desejo de fazer a obra e ela expressa muito, os líderes cristãos, eles expressam muito aquilo que eles gostariam que fosse e não aquilo que é de fato o que precisa ser. O que significa isso? Por exemplo, eu sou da área de administração de empresas e ciências contábeis. Quando nós olhamos para a igreja ela precisa de ordem e de decência. Deus opera no meio da ordem e da decência. Quando eu olho para a administração tem o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, eu olho para a administração e eu olho para a igreja e eu digo assim, a igreja precisa de um planejamento estratégico para crescer. Ponto. É verdade, é bíblico ou não é? É bíblico. Se Deus diz que ele precisa de ordem e decência, o planejamento estratégico é um instrumento de ordem. Então eu posso entrar na igreja e preparar um planejamento estratégico para a igreja crescer. Ok. Quando nós olhamos para o marketing ele pega um produto e ele torna aquele produto conhecido. Eu quero fazer conhecida a palavra de Deus. Então eu vou usar da ciência do marketing para fazer conhecida a palavra de Deus. Será que isso é bíblico? Quando Deus chama Abacuque, ele diz assim, Abacuque, escreve de tal forma que aquele que passar correndo consiga ler. Ora, escreve, ele está falando do jeito que ele está colocando ali, de um outdoor. Escreve no outdoor de tal maneira que uma pessoa passando correndo consiga ler. Quer dizer, a mensagem ela tem que ter a ciência do marketing para ela ser proposital, para ela alcançar o seu objetivo. Então nós podemos pegar da ciência do planejamento estratégico e aplicar na igreja. Nós podemos pegar da ciência do marketing e aplicar na igreja. Por outro lado, não podemos fazer nenhuma dessas coisas. Aí você vai dizer, agora você está sendo contradizente, porque ao mesmo tempo que você diz que o planejamento estratégico e o marketing deve ser aplicado na igreja, você diz que não deve. Acontece que a Bíblia diz, o planejamento, o plano é do homem, o firmar o passo é de Deus. Quando a gente lê essa palavra, a gente pensa assim, o homem está fazendo um plano para o lado de cá, Deus está apontando para o lado de lá. Então Deus não confirma o plano do homem, quer dizer, o homem faz o plano, mas é Deus que firma o passo. Como se o homem caminhasse para cá e Deus mudasse a rota. Na verdade, não é isso. O homem traça uma rota e Deus confirma a rota que o homem traçou. Por isso ele firma o passo do homem naquela direção. Isso colocando à luz do Novo Testamento, Jesus diz assim,
seja feito conforme a tua fé. Qual é então o drama? Por que a palavra nos dá essa diretriz e diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor? Porque muitas vezes o homem planeja e quer executar sem a interveniência de Deus. Ele quer executar mediante, como é que eu vou dizer? Ele faz aquele joguinho de bastidor para prevalecer a sua vontade. Ele manipula as pessoas. Ele impõe a sua proposta às pessoas. Então, é quando ele... vou colocar de outra maneira. Quando Deus dá experiência a Israel do êxodo, e quando Moisés ele vai fazer uma reflexão do que foram os 40 anos no deserto, ele diz assim: olha, esses 40 anos que Deus provou vocês é para saber se vocês entenderiam que o pão, que é a palavra de Deus, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, se vocês entenderiam a prevalência da palavra de Deus sobre o cotidiano de vocês. E aí ele dá uma advertência. Ele diz: quando vocês agora entrarem na terra prometida, e quando vocês progredirem, enriquecerem nessa terra, lembra que foi Deus que lhes capacitou para isto. Não diga: foi a minha força, foi o meu poder, foi a minha sabedoria. O que Deus está dizendo é que Deus quer trabalhar em cooperação conosco. E o que é trabalhar em cooperação conosco? Significa que nós sim podemos traçar planos, nós sim podemos indicar uma direção, nós sim podemos conceber uma estratégia, nós sim podemos introduzir uma ação de marketing, mas devemos, no curso de tudo isso que nós estamos fazendo, abrir espaço para Deus entrar junto do processo. É nesse sentido que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitam. É Ele que vai dar implementação. É Ele que vai tornar bem-sucedido aquilo que estamos concebendo e realizando. Ele diz: qual é a tua fé? A minha fé é para fazer desse jeito. Então vai nessa tua fé, mas vai consciente de que você está fazendo o que eu estou orientando você a fazer. Então, não é simplesmente ir fazendo, sem voltar à fonte e ao tempo todo estar aprimorando o que estamos fazendo, baseado na orientação que Deus está nos dando da palavra dele. Então, quando ele diz que o servo não pode ser maior do que o Senhor, ele está dizendo: não tente fazer tudo sozinho. Me chame para eu fazer junto com você. Isso é andar com Deus. É eu chamar Deus para Ele fazer junto comigo aquilo que Ele me orienta a ser feito. Pai, que o Senhor possa nos dar esse discernimento, que não importa aquilo que vamos conceber. Esta não é a questão. A questão é como vamos implementar. Se vamos fazer conjuntamente com o Senhor, ou se vamos fazer por nossa própria conta e risco. Ensina-nos, Senhor, a andar em cooperação contigo naquilo que está sendo colocado dentro do nosso coração, para que nós possamos fazer junto com o Senhor aquilo que somos chamados a fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ao nosso café da manhã agora. Isso está em Mateus capítulo 5, o versículo 22. Nós estamos falando de seguir Jesus como modelo. Qual é a consequência de nós adotarmos Cristo como modelo? O verso 22. Sereis odiados de todos por causa do meu nome,
Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. É uma contradição de ser. Se eu me torno modelo de amor, se eu me torno modelo de paciência, se eu me torno modelo de longanimidade, o que a gente espera? Que as pessoas que estão em nossa volta batam as palmas. Mas é o oposto. Se eu me torno modelo de paciência, as pessoas à minha volta se tornam modelo de impaciência. Elas se voltam contra a minha paciência. Elas não aceitam a minha paciência. E por que não aceitariam? Quando Jesus vai até Nicodemos, ou Nicodemos vem até Jesus, e quando Jesus começa a explicar a Nicodemos o reino de Deus, ele diz assim: ninguém que está nas trevas quer chegar na luz, para que as suas obras não apareçam. Então entenda uma coisa: o mundo que nos cerca não tem Jesus como modelo, mas eles socialmente precisam conviver de uma forma adequada à sociedade. Caso contrário, seria impossível a convivência dos homens na Terra. Então, por exemplo, os homens no mundo, eles criam um contrato social. Esse contrato social de convivência pacífica é chamado Constituição. O Brasil hoje tem a Constituição de 1988. E essa Constituição, ela normaliza a maneira como devemos viver no Brasil. Então, por exemplo, hoje é obrigatório o uso de máscara. A sociedade convencionou que para a saúde de todos é preciso usar máscara. A máscara é um inconveniente. Então, mas todo mundo usa a máscara. Existem três razões pelas quais se usa a máscara. A primeira razão, por uma questão de cuidado da saúde. Segundo os estudos, a máscara impede a propagação do vírus. Então se você tem consciência de que existe um vírus e está contaminando as pessoas, e se existe uma forma de se proteger, então você vai pôr a máscara. Ok, este é o comportamento consciente. Eu conscientemente entendo que eu quero me proteger e proteger quem está do meu lado. É uma conveniência social, um acordo social. Por outro lado, eu posso me ver na contingência de não achar a máscara necessária. E eu quero andar na rua sem máscara. Então agora vem o rigor da lei. Há uma multa. Se você não usar a máscara, você vai ser multado. E isso vai lhe custar caro. Então, para eu não pagar a multa, eu vou usar a máscara. Por outro lado, existe também um acordo tácito de proteção mútua. Se você quer entrar no shopping, você tem que entrar com máscara. Então você é obrigado a colocar, porque você quer muito ir naquele lugar. E porque aquela é a conveniência daquele lugar, você se sujeita a entrar com máscara. Tudo isso é uma conveniência social. Só que o que acontece com a conveniência social? Com aquilo que é imposto pela sociedade? É que as pessoas que estão debaixo daquele jugo, porque é um jugo, elas estão contrariadas. Muitos não estão convencidos de que isso é necessário. Elas fazem por obrigação. Elas não fazem porque elas querem. Elas fazem por obrigação. Ora, um cristão
qual é a atitude dele perante um acordo social? Paulo fala: eu fiz de tudo para ganhar a todos. Eu fiz de judeu para ganhar os judeus. Eu fiz de gentil para ganhar os gentios. Eu fiz de servo para ganhar os servos. Então ele faz de tudo para ganhar a todos. Então qual é a implicação de usar máscara? Nenhuma. Ele vai e põe. Por quê? Ele está livre para pôr, e se ele colocar, ele não se torna, vamos dizer, ele dentro dele, ele não murmura porque está pondo uma máscara. Ele põe. Se a sociedade convencionou que a máscara é o meio adequado de viver no dia de hoje, ele põe a máscara. Paulo fala: aquilo que a gente come ou aquilo que a gente deixa de comer não faz diferença nenhuma na vida com Deus. Então aquilo que eu uso e aquilo que eu deixo de usar não vai fazer diferença. Se a convenção é usar, por que não usar? O cristão, ele interiormente, ele é um ser liberto. Por isso que ele entra em um ambiente liberto, livre para se moldar aquele ambiente, se for o caso. Livre para não moldar quando aquele ambiente claramente contradiz a palavra de Deus. É por isso que a Bíblia pode ser contraditória. Ela, por exemplo, diz que nós devemos nos submeter às autoridades, mas no outro lugar, Pedro diz: mais importa obedecer a Deus do que os homens. Quer dizer, quando a autoridade coloca uma determinada conduta que está em acordo com a palavra de Deus, eu me submeto à autoridade, não há nenhum inconveniente nisso. Jesus pagou o imposto. Quando Pedro chega até ele, fala: devemos pagar imposto, ele fala: não vamos escandalizar. Vai, pesca um peixe, pega a moeda na boca do peixe e paga o imposto. Então Jesus pagou o imposto. Ele se conformou à autoridade. Só que ele também se conformava à autoridade divina. E quando as duas autoridades entravam em conflito, ele se submetia à autoridade divina. E submeter à autoridade divina era ir como uma ovelha para o matadouro. Ou seja, quando a autoridade disse: você está preso, você vai ser morto na cruz, e se você falar algo em tua defesa eu te liberto, Jesus diz: você não teria o poder para me prender se do alto você não me desse. Então é nesse sentido que o mundo não compreende o cristão. Porque o cristão facilmente se molda à autoridade do mundo. Ele é um bom cidadão, ele faz o que as autoridades lhe pedem, e para ele não vai fazer diferença nenhuma no seu relacionamento com Deus. Usar uma máscara é um mero apetrecho. Lá no Oriente Médio, as mulheres andam com aqueles negócios no rosto e elas não têm dificuldade nenhuma em andar, viver a vida inteira daquele jeito. Qual é a dificuldade nossa de colocar uma máscara? Dentro de nós, o nosso senso de liberdade nos permite submeter a uma autoridade, porque nós sabemos o que queremos, nós sabemos o Deus a que servimos, a quem servimos. Então, se nós estamos no mundo e o mundo nos odeia, o que nós vamos fazer? Nós continuamos a ser luz, continuamos mantendo a nossa posição. E é esta liberdade de conviver em uma situação adversa que o mundo não consegue entender. E ele nos odeia por causa disso, porque nós vivemos em adversidade com tranquilidade. Nós vivemos em adversidade com conformação. Nesse sentido, qual é? O que vai... pôr uma máscara vai tirar a nossa salvação? Não vai tirar a nossa salvação. Então põe a máscara. O que isso muda? Em nada. Então põe. Ou seja, o cristão, ele não cria dentro dele uma animosidade
para fazer uma conformação. Ele se conforma quando é preciso se conformar, mas ele é resistente quando é preciso resistir. Ele sabe o Deus que ele serve e o modelo que ele está seguindo. Pai, nos ajuda, Senhor, a andar em conformidade com tua palavra. E quando formos questionados da nossa fé, a sabermos a razão dela. Nos ajuda, Senhor, nesses tempos difíceis, em que muitos regramentos são impostos sobre a vida e o cotidiano das pessoas. Nos ajuda, Senhor, a nos ajustar a esses regramentos com a liberdade interior de quem sabe que nós somos livres de todas as coisas, mas também podemos nos submeter às coisas necessárias. Nos ajuda, Senhor. E se formos odiados por causa do nosso comportamento, nos ajuda a permanecer firme. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Vamos agora para o verso 23 de Mateus capítulo 10. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo, não acabareis de percorrer a cidade de Israel até que venha o Filho do Homem. Nós temos que entender que quando lemos a palavra de Deus, Jesus, muitas vezes, ele fala profeticamente. Jesus vai ser crucificado, mas Jesus voltará como o Filho do Homem. Ok? Então Jesus, ele está tendo uma conversa com seus discípulos antes da crucificação. E ele está dizendo, olha, vocês vão percorrer. Se ele está falando aqui, em Mateus 23, percorrer as cidades, ele está falando de um tempo aonde vai ter a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja, dos vivos. Este período de tempo que ele está falando, ele vem depois do sexto selo. Ele vem depois do sexto selo. Depois do sexto selo, começa o que a Bíblia chama de dia do Senhor, a 70ª semana de Daniel, do dia do Senhor. O dia do Senhor é a 70ª semana de Daniel. Ele está dizendo desse período aqui, vocês vão percorrer todas as cidades de Jerusalém antes de chegar o Filho do Homem. Então, quando Jesus está dizendo, eu digo que vocês não acabarão de percorrer a cidade, Jesus está falando aqui, se ele está falando desse tempo, ele está falando dos 144 mil judeus que vão ser selados para esta hora. Então Jesus, ele está dando um salto no futuro. E ele está dizendo aqueles discípulos que são os judeus. E ele está dizendo, olha, vocês serão odiados. Mas vai chegar o tempo que eu vou voltar. No período que antecede esse tempo. Antes que vocês consigam percorrer todo Israel para falar esta palavra. Vocês serão perseguidos. Quando naquele tempo vocês forem perseguidos numa cidade, mova para outra. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, mova para outra. Então entenda, hoje nós estamos vivendo um período no mundo cristão ocidental equivalente a um período que Jesus está dizendo lá no final. E aí eu pergunto para você, vamos supor que você está num prédio, morando num edifício. E você
nesse edifício que você está morando, que você comprou o apartamento e você mora nesse edifício, o edifício inteiro se volta contra você e diz assim: nós não queremos você neste edifício. O homem natural, ele diz: eu tenho direito de morar aqui, eu quero ver quem é que me tira. Eu entro na justiça e ninguém pode apitar no meu nariz. Eu vi uma menina carregando uma escrita na camiseta, e ela diz, a escrita diz assim: cuide da sua vida. Quer dizer, não olhe para o meu comportamento, eu vivo do jeito que eu quero e você cuida da sua, eu cuido da minha. Esse é o mundo natural. No mundo espiritual, Jesus está dizendo: se você estiver morando em um lugar e aquele lugar não quiser a tua presença, mude de lugar. Vá para outra cidade, vá para outro bairro, vai para outra casa. Agora acontece que nós somos tão apegados, nós vemos isso em igrejas, a gente ouve história, por exemplo, de um determinado pastor que está na frente de uma igreja, e a igreja, os membros daquela igreja se reúnem para tirar o pastor, e o pastor diz: eu quero ver quem me tira desse lugar. Eu sou o pastor dessa igreja. E ele usa de todos os artifícios legais para ficar naquela igreja. Jesus está dizendo: quando você sofrer uma oposição dessa natureza, abra mão do seu lugar, saia do seu lugar e vai para outro. Deixe aquele lugar, sacuda os pós dos teus pés, não fique naquele lugar. Nós somos nascidos de novo, nós somos como o vento, temos que ter essa mobilidade. Então o que nós temos que entender é que nós não podemos nos arraigar nesse mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz que a obra de Cristo em nós é para nos desarraigar desse mundo, é para tirar as nossas raízes desse mundo. Então ele está dizendo: olha, quando chegar a perseguição, não resista ao mal. Saia daquele lugar. O planeta Terra ainda é muito grande. E vai ter um lugar. Eu estava assistindo um filme em que uma mulher estava numa casa e ela morava com sua filha e morava com o seu genro. E ela viu que a sua filha e o seu genro não conseguiam viver adequadamente. Faziam tudo errado. O seu filho também estava até preso. E aí ela toma uma atitude, ela fala: eu vou sair daqui, eu vou para um outro lugar que ninguém me conhece. E ela saiu sem saber para onde ia. E quando chegou na rodoviária, que ela descobriu para que cidade ela iria. E lá na cidade, na outra cidade onde ela foi, ela começou uma nova vida. E essa história, eu morei nos Estados Unidos, e quando você está nos Estados Unidos, aqui no Brasil, você chega para uma pessoa que está numa cidade e pergunta assim para ela, você não pergunta para ela em que cidade você nasceu, porque você acha que ela nasceu naquela cidade. Nos Estados Unidos, você pergunta para a pessoa em que cidade você nasceu. Eu acho que estatisticamente 70% dos americanos não moram na cidade onde nasceram. Aonde eles aprenderam isso? Aprenderam com Abraão. Sai da tua terra e da tua parentela para a terra onde eu te mostrarei. E é o modelo que Jesus está dando aos seus discípulos aqui. Quando vocês forem perseguidos, não resistam ao mal. Saia. O planeta ainda é grande. Vá para um lugar, porque sempre haverá um lugar que vocês serão bem recebidos. Então, quem não quer nos seguir, deixa eles livres para ir embora. Vamos permanecer no lugar onde Deus está nos designando. E temos que ter essa liberdade. Entender que muitas vezes a perseguição é só um jeito de Deus dizer: é hora de partir. É hora de ir para outro lugar. Aqui não é mais o seu lugar, porque o tempo acabou aqui. Então nós temos que ter essa flexibilidade para andar com Deus. Saber para onde o Senhor está nos levando diante de uma adversidade. Nós temos que ter essa capacidade de nos articular ao ponto de nos desprender. Pai, que o Senhor nos ensine
a nos desprender desse mundo, a entender, Senhor, que o planeta Terra é muito grande e o Senhor tem um lugar para nós. E esse lugar é onde nós estamos. Mas se porventura as circunstâncias mudarem e tivermos que mudar, que possamos continuar a nossa jornada. Que a gente não se aferre a ficar num ponto, mas que a gente entenda o mover de Deus sobre nós. O nosso propósito, Senhor, é andar contigo. E nesse andar contigo, muitas vezes temos que sair da nossa zona de conforto. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Agora nós vamos para Mateus, capítulo 10, o verso 18 a 20. Capítulo 10, o verso 18 a 20. Por minha causa, sereis levado à presença de governadores e de reis, para lhes servirem de testemunhos, a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Lembra que Jesus, ele fala profeticamente. Ele está falando antes da sua morte. Depois da sua morte, há um momento na história em que Jerusalém é destruída. Isso se dá no ano de número 70 depois de Cristo. Nesse ano, Jerusalém é destruída. Jesus está preparando a sua igreja e ele está preparando também Israel para o tempo do fim. Então, ao mesmo tempo em que ele instrui, através dos discípulos, a igreja, ele instrui, através dos discípulos, Israel, quando Israel voltar à sua posição. Então, é uma profecia em dupla perspectiva. Ao mesmo tempo que ele fala com Israel, o Israel convertido, ele aponta para a igreja. E aqui ele dá as instruções no tempo de perseguição. Ele diz: serei levados, você será levado perante as autoridades. Nós começamos a viver tempos como este. Hoje, por exemplo, certos assuntos são proibidos, viraram tabu, não devem ser ditos. Se você tentar dizer sobre aquele assunto, você provavelmente será levado perante uma autoridade, porque tem lei regulando tudo, inclusive as palavras que você pronuncia. Então hoje, por exemplo, nós tivemos agora um caso recente, em que numa certa confusão, uma palavra foi solta, e tanto aquele que soltou a palavra, como aquele que ouviu o que foi dito, e vão ter que responder na justiça. Um pelo que falou, e o outro pelo que tomou conhecimento do que falou, e aparentemente não fez nada. Então veja que nós estamos vivendo em um tempo como esse que Jesus está dizendo. Em um tempo em que qualquer coisa que a gente fala fora de ordem pode nos levar a responder por nossas palavras perante a justiça. E não é tarefa fácil responder perante a justiça. Primeiro lugar, se você, por algum motivo, certo ou errado, você for levado perante uma autoridade judiciária, não vá sem o teu advogado. Você não conhece as leis. Então, se você for sem o teu advogado, você poderá falar algo que você pensa que está vindo em tua defesa, mas por causa do modo como a lei está escrita, aquilo que você está falando está condenando você. Então você não pode falar perante uma
autoridade do judiciário sem estar assessorado por um advogado. E tudo isso causa transtorno, custa dinheiro, é muito difícil. Então Jesus está dizendo de que esta é a realidade do mundo. A qualquer momento nós podemos ter que responder por nossos atos perante as autoridades. É por isso que não adianta ficar com uma camiseta dizendo cuida da sua vida. Porque hoje você vai ter que responder por sua vida. Seja perante Deus, seja perante os homens. Então nós temos que ter precaução naquilo que falamos, na maneira como nos comportamos. Mas Jesus aqui, ele diz, por minha causa sereis levados perante as autoridades. Ora, significa que o nosso testemunho pode nos levar à prisão. É um absurdo você falar de Jesus e ser preso porque fala de Jesus. Mas nós estamos num mundo que jaz no maligno. E as leis do mundo não vão ser favoráveis ao nosso testemunho. Pelo contrário, o Salmo de número 2 diz que os povos se amotinam e os reis fazem conluio contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras. Então os homens estão trabalhando obstinadamente por descaracterizar as leis divinas e viver de acordo com os ditames da sua própria índole. Não é nem consciência, porque a Bíblia diz que o homem ímpio vai chegar ao ponto de cauterizar a sua consciência. O que é uma consciência cauterizada? Ele não discerne mais o que é bom e o que é ruim. Ele faz o que dá na telha. Ele faz o que bem entende. É nesse tempo que Jesus diz, você vai ser colocado como lobo, como ovelha no meio de lobos. Ou seja, nós estamos vivendo em um ambiente inóspito para a fé, em que somos contestados por nossa conduta, em que o modelo que nós temos não serve para o mundo, e as leis do mundo são contrárias a este modelo. Então Jesus está dizendo aqui, não só que nós seremos levados perante as autoridades por causa do nosso testemunho, como também ele diz, e quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora será concedido o que deve falar. O que nós precisamos entender? Ele diz, quando você falar naquela hora, é o Espírito de Deus falando. Então fica tranquilo. Aí você vai dizer assim, como é que o Espírito de Deus me instrui naquela hora? Será que ele vai pôr palavra na minha boca? Não. O Espírito de Deus não trabalha intempestivamente. Ele já, toda a conduta tua, toda a vida que você teve até aquela hora, tudo que você aprendeu, tudo que você meditou na palavra de Deus, tudo que você experimentou de Deus, tudo que você aprendeu andando com Deus será aplicado naquela hora. Aquela hora é como uma prova. Você entra na sala de aula e você estuda a matéria. Aí o professor chega de surpresa e diz, hoje é prova. Você teve tempo de estudar. Você teve tempo de ler, de entender a matéria. Agora tem que ver o que você sabe. E aí você vai fazer a prova de acordo com aquilo que você sabe. Jesus está dizendo, quando você for submetido nessa hora, lembra que você é templo do Espírito Santo. Lembra que o Espírito Santo habita dentro de você. Lembra que mesmo que você não sabendo, que você passaria por isso, o Espírito Santo já sabia. E mesmo você não percebendo, ele já preparou você no passado para você estar pronto para o presente. Então as tuas tribulações não foram sem propósito, foram para esta hora, foram para te preparar para este momento. E agora, neste momento, você apenas tem que aprender a continuar confiando em Deus.
A situação é pior, é mais difícil. Mas o mesmo Deus que ajudou você no dia anterior é o Deus que vai te ajudar agora. É por isso que a Bíblia diz: aprenda a correr com os homens para estar pronto para correr com os cavalos. Aprenda na experiência do dia a dia andar com Deus, para nessa hora complicada você ter confiança de que Deus está andando com você. Pai, nos ajuda, Senhor, a entender que a nossa vida toda nos prepara para situações que temos que enfrentar. Por isso, ó Pai, que o Senhor nos dê esta confiança de que o Senhor que esteve conosco no passado é o mesmo que está conosco no dia de hoje no meio da luta. E que a gente não esmoreça, mas confie em Ti, porque o Senhor nos dará a palavra ao tempo para falar aquilo que precisa ser dito nessa hora. Nos ajuda, Senhor, a ter essa confiança. Nós oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. É isso mesmo, não podemos andar distraídos. Mateus capítulo 10, versículo 21 é o nosso altar de cobre. A frase do dia é: em Cristo seremos odiados por nossos parentes. Olha o que está escrito no verso 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai aos filhos, e os filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Nós estamos vendo isso acontecendo, independente de ser por causa do testemunho. Nós estamos vendo pai matando filho, filho matando pai, mãe matando mulher, matando marido, marido matando mulher. Nós estamos vendo a dissolução da família diante dos nossos olhos. Há uma engrenagem armada contra a estrutura da família. E a família está perdendo o controle. Por exemplo, existe na ditadura a modelagem do indivíduo pelo Estado. O indivíduo ele é doutrinado pelo Estado. E quem não seguir a doutrina do Estado é perseguido pelo Estado. Então, em determinadas ideologias, o homem não tem direito individual. O direito da vida do homem está sob o comando do Estado. Então, se o Estado quiser que você faça isso, você tem que fazer. Se o Estado dizer que você faz aquilo, você tem que fazer. Por outro lado, em países democráticos como o nosso, está também transitando para uma situação em que o Estado é determinante na conduta do indivíduo. Por exemplo, um pai tem uma criança de 0 a 5 anos de idade. Está se tornando obrigatório colocar essa criança nessa faixa etária numa creche. O que era uma liberalidade, você podia pôr ou não, vai chegar o momento em que será obrigatório. E a professora daquela creche é que vai formar o seu filho. Então nós vivemos em uma época em que a família deixa de ser o fator de influência sobre a família. E quem está de fora tem autoridade para falar pela família. Essa situação que estamos vivendo hoje é a situação que Jesus está dizendo aqui. Um irmão entregará o irmão. Ele está dizendo aqui, no verso 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. Esse é o retrato do mundo que nos cerca. Como é que a gente vive num mundo como este? Nós temos que entender certas questões importantes a respeito de como Deus controla a nossa vida. Então vamos lá. Hoje, uma criança
nascida dos seus pais, é colocado em um ambiente do Estado, uma creche, chamada educação infantil, e aquela criança é doutrinada pelos seus professores. Ok? A gente não sabe para que lado vai essa doutrinação. Então vamos pegar um exemplo na Bíblia de alguém que foi doutrinado pelos seus professores. Esse alguém se chama Moisés. Aos 3 meses, ele foi entregue na mão da filha de Faraó. E ele passou a receber a carga de ensino do Egito, em contradição à palavra de Deus. Mas observa o escape de Deus para a vida de Moisés. Ao mesmo tempo que Moisés estava sendo doutrinado pelo Faraó, ele estava sendo cuidado por sua mãe. A sua mãe era a ama de Moisés, só que o Faraó não sabia que aquela era a mãe de Moisés. Então Moisés estava sendo doutrinado pela sua mãe e doutrinado pelo Faraó. A pedagogia utilizada pelos professores está diferente do que era, correto, mas observe esse detalhe. Moisés estava sendo doutrinado na ciência do Egito e estava sendo doutrinado na ciência de Deus, na palavra de Deus. Quem venceu? Quando Moisés chegou aos 40 anos de idade, o chamado de Deus foi mais forte do que a ciência do Egito, e Moisés deixou o palácio real para servir a Deus. O que eu quero dizer aqui? É que nós temos que entender que quando a família está se desestruturando, quem ainda é de Deus tem que trabalhar diuturnamente no sentido de ser uma influência positiva para os seus filhos. Ele tem que exercer uma liderança sobre o seu filho superior à liderança que o mundo exerce, porque é uma disputa. Ele não tem como tirar o seu filho daquele ambiente de disputa. Pelo contrário, ele tem que fortalecer a sua presença diante do seu filho nesse ambiente de disputa. Então, hoje, muito mais do que em todas as eras, o cristão precisa ser luz e sal. Porque se ele não for luz e sal, a influência do Estado sobre a sua família será maior do que a sua influência vinda de Deus. Então esse é um momento muito solene da história. E nós precisamos estarmos preparados para este momento, preparados para lidar com a diversidade. Não é criar um lugar onde estamos fora do mundo. Não existe esse lugar. Não é criar uma seita, não é criar uma comunidade fechada, mas é, mesmo em um ambiente aberto, mesmo em um ambiente de perseguição, mesmo em um ambiente de influência negativa, mesmo em um ambiente em que o mundo está disputando espaço com você pela internet, pela televisão, não é tirando esses elementos que você fará a diferença. É aumentando a tua modelagem em Deus. É aumentando a tua capacidade de entregar respostas pelo Espírito de Deus. É tendo a convicção de que você é o templo do Espírito Santo em um momento de angústia e de dor. É tendo convicção da tua identidade. E você poder influenciar o outro pela tua identidade. Não é você escolher o lugar da luta. É você nesse ambiente de luta, nesse ambiente de incompreensão, em que a família se desestrutura e se desmorona, você não perde a tua visão, você não perde a tua capacidade de influenciar, você não tem medo da adversidade, do calor desse momento. Você está consciente
que o Espírito de Deus está com você para esse ambiente de luta. E nesse ambiente de luta, você está consciente que você terá em cada momento a palavra de Deus para aquele momento. É dia a dia, momento a momento. A luta é muito grande. E quando a luta é muito grande, a nossa vitória tem que estar centrada no dia e não na perspectiva. Hoje é o dia de estarmos atentos, vigilantes. Hoje é o dia de estarmos conscientes da nossa identidade. Hoje é o dia de termos a convicção de que somos o sal e a luz. Hoje é o dia de liderarmos no meio da adversidade. Hoje é o dia de fazermos a diferença. É hoje. Por isso nós oramos, Pai, para que o Senhor ajude a darmos testemunho nesse tempo de adversidade. Não é fugir do mundo. Não é criar uma sociedade abstraída do contexto, mas é criar uma resistência firme para, no meio da adversidade, a gente continuar dando testemunho de quem é o Senhor em nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a construir dentro de nós esta perspectiva, para que a gente não esmoreça diante da perseguição. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o teu Filho amado, a quem nós amamos. Amém. Que o Senhor seja louvado e que nós possamos entender que Deus não nos chamou para dias fáceis. Jesus disse: no mundo você terá aflição. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. É no meio desse mundo rancoroso, rançoso, oponente à palavra de Deus, que Jesus nos dá a condição de darmos o bom testemunho, a palavra, com coragem, com sobriedade, com equilíbrio emocional. Que o Senhor possa nos fortalecer o nosso homem interior, para vencermos estas adversidades. É o meu desejo para com cada um de vocês nesse dia. Que o Senhor seja louvado. Ande esta mensagem para outros, para que eles possam também aprender e se preparar para esta hora.